Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Alanson Costela, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar, que é Práticas e Aprendizagens em Jogo, um estudo comparado entre a capoeira Angola, Minas Gerais e a capoeira regional na Bahia. Primeiramente, então, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, Cida. Satisfação estar aqui participando desse bate-papo. Coisa boa. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é o Alanson, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Ok. Meu nome é Alanson, né, Gonçalves, mais conhecido aí no mundo da capoeira como Costela, né? Hoje eu sou o mestre capoeira, o mestre mais novo entre os nossos mais velhos, né, que estão aí há muitos anos na prática da capoeira. Mas voltando nisso, eu iniciei capoeira em 1992, com meus 13 para 14 anos de idade, numa Fundação Internacional de Capoeira aqui em Belo Horizonte. E a gente nunca imagina que vai dar continuidade no processo e vai ficar aí como eu estou há 34 anos, né? De fato, a capoeira mudou minha vida. Eu sou um garoto jovem, um homem branco, né, criado na periferia de Belo Horizonte. E ao iniciar na capoeira, na época ainda adolescente, eu já trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Com 14 anos de idade, eu estudava à noite e treinava capoeira aos finais de semana. Vem de uma família também mais humilde em Belo Horizonte, né? E esse segmento na capoeira, aos 96, 97, eu comecei a dar aula de capoeira para meu irmão, alguns jovens no conjunto habitacional que eu morava em Belo Horizonte. A turma foi crescendo, foi para uma escola pública, ocupar o espaço de uma escola de ensino especial, e ao mesmo tempo comecei o trabalho com pessoas com necessidades especiais. Foi um trabalho de cerca de 15 anos também desenvolvido. E em um determinado momento eu resolvi voltar a estudar, porque eu tinha parado os meus estudos por causa de trabalho, coisa de juventude, né? E minha mãe foi minha principal incentivadora, que eu vi minha mãe na época voltando a estudar. Ela trabalhava de serviços gerais numa funerária aqui em Belo Horizonte, e eu vendo ela, eu parado, trabalhando e treinando capoeira e dando aula de capoeira, eu vi ela com a sua idade, trabalhando o dia inteiro, um trabalho muito pesado, voltando aos seus estudos para tentar concluir o seu ensino médio. E eu lembro que na época eu falei com ela, que eu vi aquilo, eu falei, mãe, um dia a senhora vai ter um filho doutor. E brinquei, falei, não é doutor de que formou em medicina ou em direito, e o povo, no senso comum, chega doutor, mas de ter um doutorado. E fui explicar isso para ela também, né? E naquele momento eu voltei a estudar, concluí o meu ensino médio, entrei para poder fazer história, mas tudo com a capoeira. A capoeira eu falo que é a minha força motriz. Ela que me incentivou, ela que me deu base, foi ela onde eu conseguia viver ambos os lados, ao mesmo tempo estar dentro de uma comunidade, estar convivendo com outras pessoas e entender um princípio maior da liberdade do ser humano, que é o princípio da capoeira, né? E com isso eu voltei a estudar, e em 2001 eu coloquei que eu queria viver de capoeira. E eu resolvi abandonar tudo. E coloquei para mim que qualquer pessoa, né, qualquer trabalhador hoje trabalha no mínimo 6 horas por dia, que é o meu horário aí, para poder sobreviver. E naquele momento, 2001, eu comecei a dedicar a fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar de 6 a 8 horas por dia com capoeira, assim. Escola para tudo quanto é lado, pública, privada, projeto social, e chegando a dar 12 aulas de capoeira por dia, assim. E em 2003 em 2002 eu voltei a esse estudo, formei no ensino médio na EJA aqui em Belo Horizonte, sou fruto da EJA, eu tenho muito orgulho disso, até de ter trabalhado posteriormente com a EJA no sistema FIENG. E aí passei em história, na época passei em história, optei pela história, que a gente estava com um conflito muito grande, 2003 ali mais ou menos, porque
na época da educação física, discussão de CREA, os conselhos regionais de educação física, querendo tomar conta de tudo no país, assim, da dança, da capoeira, e era uma luta. Eu fui entender isso e fui para a história, né? E até hoje, para mim, foi a melhor opção que eu tive, de aprofundar e entender mais esses saberes, a cultura afro-brasileira. Logo em seguida, no mesmo ano, veio a Lei 10.639 de 2003, obrigando o ensino de cultura africana afro-brasileira nas escolas. Eu, no Centro Universitário de Belo Horizonte, quando eu iniciei a história em 2004, foi a primeira turma a pegar o ensino de cultura africana afro-brasileira dentro da universidade. E aí formei em história. Logo em seguida eu fui tentar, eu ia fazer uma especialização, e muitos professores falaram assim: não, Costela, você não tem que fazer especialização, velho, você tem que tentar um mestrado direto, porque a sua bagagem, a sua história, a sua trajetória. E, por coincidência, eu fui tentar. Na época eu não tinha condição de pagar uma escola particular, né? Uma privada, mesmo em processo de bolsa, você tem que estar dentro. E eu fui olhar o mestrado na época, e eu joguei mestrado em educação na época na internet, e caiu no mestrado da PUC Minas. E eu não vi, só vi mestrado em educação, fui entrando. Na hora que eu olhei, era um livro de capoeira que era leitura obrigatória do mestrado da PUC Minas. E isso foi muito engraçado, e eu acredito muito nisso, sabe? Algumas coisas que vão acontecendo, tudo no seu tempo. E na hora que eu fui ver o livro, eu falei: uai, mas espera aí, esse livro é sobre o meu trabalho. Isso foi em 2009. E aí isso era uma pesquisadora que, em 2003, quando eu montei o meu instituto, ela fez uma pesquisa sobre escola e juventude e capoeira, Carla Linhares Maia, abraço para ela. Ela fez uma pesquisa sobre o meu grupo de capoeira e os jovens que eu dava aula. E aí, quando eu fui tentar o mestrado na época, por incrível que pareça, o livro dela tinha sido indicado como leitura obrigatória. Eu falei: não, tem alguma coisa. Eu não tenho condição de estudar na PUC, mas eu vou tentar, eu vou ver. Aí fiz o processo, passei na prova escrita, passei na prova de espanhol e fui para a entrevista, né? E foi muito engraçado, porque na hora que chegou a entrevista, eu fazendo a entrevista, eu questionei algumas coisas que estavam na pesquisa do livro. Falei: não, tem um negócio aqui que não bate, não é a realidade. Aí uma das entrevistadoras da pesquisa falou assim: mas você está questionando os dados da pesquisadora que escreveu, como é que você pode fazer isso se você não estava no campo? Eu falei: não, eu estava no campo, eu era o objeto de estudo. Aí, na hora, a outra falou assim: você é o Costela? Você tal, tal. E começou a falar assim: não, sou eu, tal. Aí virou aquela coisa. E aí eu consegui entrar para o mestrado na PUC, por causa de todo esse processo. Consegui uma bolsa da FAPEMIG, senão no momento eu não teria condição de estar fazendo o meu mestrado. E trabalhando muito, né? Dava aula em algumas escolas. Naquela época eu tive que abandonar, parar de dar aula, porque você ter a bolsa, você não podia continuar estudando, trabalhando oficialmente. E aí eu tive que parar o trabalho em escolas particulares, fui fazer trabalho informal, trabalhando assim, final de semana como garçom, em festa infantil, para poder vir renda, para poder pagar minhas contas, que na época eu já estava casado, fui morar junto com uma professora que tinha conhecido no Fórum Mundial de Educação, lá em Porto Alegre também, num prêmio que eu ganhei aqui de educação com trabalho com as pessoas com necessidades especiais. Aí a prefeitura convidou para ir para Porto Alegre apresentar o projeto lá no Fórum Mundial de Educação. E de lá para cá eu venho trabalhando com capoeira, desenvolvendo várias coisas, principalmente na discussão da política pública. E participo de várias redes, né? Ajudei a construir a Rede Integrada dos Bens e Materiais Registrados, que é a RIBI, em Brasília, em 2012. Criamos a RIBI Minas, agora em 2023, que é uma rede só de detentores do patrimônio material. Faço parte do coletivo da Salvaguarda da Capoeira de Minas Gerais, do Fórum da Capoeira de Belo Horizonte, e nesse momento eu acabei de ser aprovado no doutorado em Gestão e Organização do Conhecimento na UFMG, né? Nesse momento sou doutorando da UFMG, estou conseguindo cumprir a promessa que eu fiz para minha mãe lá atrás. Infelizmente ela não se encontra mais presente, nem ela nem meu pai, me viu defender o meu mestrado, mas eu defendi o mestrado em 2012, em 2013 eu tive o falecimento do meu pai, em 2014 da minha mãe. É muita coisa, a minha trajetória.
Que bacana, que bacana. Agora a gente já te conhece um pouco mais, já conhece bem a tua trajetória, uma trajetória cheia de surpresas, vamos assim dizer, né? E eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Pois é, Cida. Eu recebi uns e-mails, já tinha um tempo que eu estava pensando em fazer a publicação e estava olhando, mas é complexo, né? Às vezes a gente conseguir fazer uma publicação, você conseguir, às vezes, numa editora, você ter o recurso naquele momento para poder bancar. As editoras hoje são. É muito complexo essa editora querer ter condição de bancar um livro de uma pessoa que está chegando, que está começando, né? Porque são várias pesquisas, são vários processos. E tentei algumas editoras em Belo Horizonte, Minas Gerais, não tive muito sucesso assim. E eu falo até uma questão engraçada de eu estar fazendo gestão e organização do conhecimento, mas eu acho que também me levou para isso, sabe? Porque muito uma questão de gestão também. Você marcar uma reunião, alguma coisa para conversar, até de você saber, olha, eu quero ver como que pode ser isso, como que é que pode custear, que eu posso tentar planejar, me organizar e planejar para poder fazer esse lançamento, mas eu preciso compreender o que a editora tem a oferecer e tal. E, assim, particularmente, uma dificuldade imensa de várias editoras ter essa organização e essa gestão para poder fazer isso. Estou falando de editoras conhecidas, tá? Conhecidas, com nome no mercado, mas a dificuldade de sentar, de dar um feedback, de marcar uma reunião, de dar retorno, não, é surreal. Parece que isso ainda é uma cultura que parece que aquele jeitinho, né? Você vai dando barrigada nas coisas, amanhã faz, amanhã dou resposta, amanhã, e vai só se enrolando. E aí eu recebi algumas mensagens da Diálogo Freirianos há um tempo, e eu estou segurando, olhando, falei assim, não, eu vou... E aí chegou um momento, eu olhei, eu acho que chegou o momento de eu fazer isso, até por uma discussão que a gente estava fazendo da capoeira e educação em Belo Horizonte, que a gente aprovou um projeto de lei da capoeira nas escolas, o Estado agora acabou de aprovar também. Falei assim, gente, eu acho que está na hora. Minha dissertação lá atrás é algo que foi feito em 2012, mas uma discussão atual ainda, que estão discutindo, mas não desse viés de prática educativa de fato, como os mestres transmitem esse conhecimento. E aí eu entrei em contato com vocês. E foi super massa, porque eu tive um feedback, tive um atendimento, um retorno, de conseguir fazer reunião, de ter um esclarecimento mais objetivo, de estar no momento também que eu tinha uma certa condição de poder estar arcando com as despesas, né? A gente lançou o livro aí bilíngue, em português e inglês, eu achei importante estar fazendo isso, e tive todo esse apoio, assim, esse suporte da Diálogos Freirianos. E saiu. Está saindo, né? E por incrível que pareça, eu estou fazendo hoje, não sei se vocês viram, o lançamento em Belo Horizonte oficial, no Museu da Moda. Que coisa boa, olha só! É o que eu falo que parece que é engraçado. Tem coisas que coincidem. Se eles não estavam sabendo, entraram em contato comigo para fazer entrevista. E é hoje às 18 horas, no Museu da Moda, aqui em Belo Horizonte. Olha só que bacana. Vou aproveitar e colocar em destaque novamente a capa, que é Práticas e Aprendizagens em Jogo, um estudo comparado entre a capoeira Angola, Minas Gerais, e a capoeira regional na Bahia. E agora sim, vamos aproveitar para falar, então, sobre o teu livro. Tu já contou ali na tua trajetória, a gente já entendeu o porquê da escrita sobre esse assunto e tudo mais, mas eu queria que tu falasse um pouco mais desse teu momento de pesquisa e que também tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Quando eu fui fazer essa discussão, né, da educação, é porque naquele momento eu vi que a escola já estava na transição do século XIX, do século XX para o século XXI. A gente começou um aumento da capoeira e a entrada da capoeira dentro dos espaços escolares. Já vinha acontecendo na década de 90, no final do século XXI ali, mas ainda era muito incipiente, eram mestres capoeiristas utilizando espaços da escola para darem as suas aulas. Eram poucas as escolas ainda que esse professor era contratado, tinha esse reconhecimento para dar aula para os alunos no horário da grade curricular. Quando adentra o século XX, principalmente de 2010 para cá, a gente começa a ter um boom nesse processo, no país inteiro, né? E em Belo Horizonte a gente teve uma demanda muito grande,
por causa do Departamento Étnico-Racial da Prefeitura de Belo Horizonte, Mara Catarina Evaristo ali, várias pessoas trabalhando numa rede, de uma militância e um reconhecimento das culturas africanas e afro-brasileiras. Até porque a gente tinha uma lei, a Lei 10.639 de 2003, que obrigava o ensino de cultura africana e afro-brasileira. Então a capoeira, dança afro, outras manifestações começam, de certa forma, a adentrar os espaços escolares para mostrar um pouco da cultura afro-brasileira, que tem como viés e base a origem na cultura africana, né? Que não tem como se negar todo esse processo, apesar de ter gente querendo fazer isso a todo momento. E aí eu falei assim, olha, a gente tem uma diversidade na capoeira muito grande. A gente tem estilos de capoeira, né, principalmente as vertentes capoeira Angola, capoeira regional da Bahia, com a alusão aos mestres Bimba e Pastinha e todos os seus discípulos que vêm trabalhando, todo um legado histórico e cultural ancestral para a capoeira chegar onde está eu, enquanto homem branco no século XXI, trabalhando com uma manifestação da cultura afro-brasileira e reconhecendo esses valores pedagógicos, civilizatórios, ancestrais que estão presentes a todo tempo. E eu vi que isso não estava sendo discutido de forma mais efetiva, assim, enquanto prática educativa. Como que esses mestres transmitem os seus saberes. E eu resolvi propor esse projeto. A PUC acatou isso, também foi uma luta na PUC na época, porque criou um processo onde que eu estou discutindo educação, onde eu não estou discutindo escola. Né? Nossa, você não está discutindo dentro da escola. E a minha proposta que você vai se encontrar é que eu vou discutir prática educativa, mas eu vou discutir a prática educativa nos espaços, de fato, onde a capoeira é ensinada, onde é o lugar dela. É a academia e o espaço do mestre de capoeira. E aí, falando da capoeira Angola, apesar dela ter essa vertente nascida em Salvador também, ali, no Recôncavo, na Bahia, a gente tinha mestre primo da capoeira Angola, que foi do grupo Iuna de capoeira Angola, que é um dos primeiros grupos de capoeira Angola de Belo Horizonte, faz um trabalho muito sério, com a capoeira, há muito tempo na comunidade onde ele fica aqui, no Alto Veracruz, no Saudade, e o mestre Nenel, do grupo Filhos de Bimba, da Bahia, que é o filho do mestre Bimba, criador da capoeira regional. E aí, nesse momento, eu resolvi estudar o mestre primo como capoeira Angola, e na época eu fui para Salvador, fiquei lá, bem dizer, quase 2 meses, acompanhando o trabalho do mestre Nenel enquanto capoeira regional, para entender de fato a capoeira regional, porque a própria difusão da capoeira no mundo, a maioria dos grupos de capoeira beberam água, como se diz, bebeu na fonte da Angola e da regional, e com o passar do tempo desenvolveu um trabalho que é imbricado, baseado nas duas capoeiras. Né? E aí a capoeira regional, com sua vertente, com toda a sua tradição, o seu legado e os seus fundamentos, ela não eram trabalhados de forma mais efetiva em Belo Horizonte. Eu falei, não, então eu preciso ir lá acompanhar o mestre Nenel nas aulas no trabalho dele para mostrar o que de fato é a capoeira regional enquanto prática educativa e os seus fundamentos. E aí foi isso, os mestres aceitaram a proposta também, né, de ver que não era um estudo comparado para fazer juízo de valor, de qual tem mais fundamento, qual é mais ancestral, qual tem mais tradição ou não, nada disso, mas quais são os valores e processos educativos e civilizatórios que estão por trás da capoeira, nas vertentes Angola e regional, com o mestre primo na capoeira Angola, representando a capoeira Angola do grupo Iuna, e o mestre Nenel como representante da capoeira regional da escola Filhos de Bimba. Né? Então o estudo comparado foi em cima disso, onde eu discuto a capoeira a partir de 4 elementos fundantes. Eu falo que se você não tem esses elementos na capoeira, a gente não está ensinando capoeira, de fato, que é a questão da corporeidade, que é presente, é o que aparece para todo mundo, né? O jogo de capoeira, mas a partir daí a gente tem a musicalidade, a gente tem um canto, né? Que não é um canto que muita gente confunde e traz, capoeira é dança. Não, capoeira não é dança, nunca foi dança. A gente tem um mito aí da capoeira que foi a luta que foi disfarçada em dança, um mito histórico que foi construído para fundamentar isso, né? Não, a gente tem os cantos presentes e a gente precisa entender isso. Esse canto, o que está por trás? Qual o ritual da musicalidade que está ali? Porque o canto manda uma história, transmite um ensinamento, manda um recado, ele dá um aviso, ele passa mensagem. A música de capoeira não é só uma narrativa, né? Tem várias questões que estão por trás. E da própria formação da capoeira. Então, a capoeira Angola tem uma formação
da bateria, com 3 berimbaus, pandeiro, agogô, reco-reco, atabaque. A capoeira Angola tem a charanga com um berimbau e 2 pandeiros. É um outro processo. E cada uma tem, a partir dos toques de capoeira e do canto, tem elementos simbólicos por trás de ensino e de aprendizagem, que mandam recado, que transmitem conhecimentos e aspectos simbólicos, sabe? Mas a maioria das pessoas não conhece disso. A ancestralidade, porque a capoeira, tanto Angola, igual eu falei, lá na capoeira Angola, tem os mestres mais velhos lá atrás, principalmente a vertente pastiniana, como o mestre Pastinha, e a capoeira regional com o mestre Bimba, né, que são ancestrais na capoeira, que trouxeram todo um legado ancestral que o corpo fala, a música, o canto, todo um ritual mostra isso. E a ritualidade, né? Porque ritual, muita gente pensa ritual, algo religioso, e aí é um outro complicador, porque às vezes a gente no dia a dia, né, Cida, você às vezes tem um ritual, eu levanto de manhã, primeira coisa que eu faço, eu escovo o dente, eu não escovo o dente, eu lavo o rosto, vira um ritual que a gente faz no dia a dia. E a capoeira, ela tem um ritual. Ela tem um ritual, as vertentes da capoeira têm um ritual. Como se entra na roda, como se sai, como se cumprimenta o outro, como o corpo funciona, se o ritmo toca, se a musicalidade é outra, se chega um mestre mais velho na roda, quando ele está presente. Isso tudo faz parte de um processo ritual e ancestral. Então eu faço essa comparação entre capoeira Angola e capoeira regional a partir desses 4 elementos fundantes. Corporeidade, musicalidade, ritualidade e ancestralidade, sem juízo de valor, mostrando como que se dá um pouco o aspecto disso. E também, obviamente, para fundamentar isso, eu discuto educação, né? A educação não formal, porque quando a gente fala de educação, a educação todo mundo já pensa em escola. E a escola é um espaço formal. A gente tem educação, a sociologia da educação vem falando da educação formal, não formal e informal. E a capoeira entra nesse espaço de educação não formal. E uma coisa que é muito séria, que não é só a capoeira hoje presente no mundo, mas eu falo que a capoeira, as danças, as aulas de músicas, onde você vai, ou o indivíduo, a pessoa coloca o seu filho para poder aprender aquilo, onde tem um processo de ensino e aprendizagem com técnica, com metodologia de ensino, né? Isso é muito sério, porque quem são essas pessoas que estão ministrando aula? O que eles estão ensinando? O que eles estão passando? O mundo hoje está em conflito, a gente está em guerra. Né? E aí, quem que é essa pessoa? O que ele está passando para o seu filho? Às vezes, o que ele está ensinando? Né? As religiões, estou dando um exemplo, os espaços religiosos são espaços educativos. O que essas pessoas estão pregando, esses líderes religiosos, independente de qual religião, estão pregando para os seus filhos? Lá é um lugar educativo. Então, isso é muito sério. Então, trago essa questão da educação não formal, do jogo, da capoeira enquanto jogo, né? E a cultura como educação. Acho que isso também é uma base do livro que é muito interessante, que eu discuto cultura como educação. Todo processo educativo, no mundo inteiro, independente de qualquer época, a cultura vai fazer parte da formação daquele indivíduo. Hoje a gente vive nesse momento, a gente vive um processo educativo tecnológico imenso, com as IAs, com tudo que está aí. É uma parte da cultura atual. É uma questão cultural que um homem desenvolveu e criou a IA. E a IA está aí, todo mundo precisa aprender a lidar com ela. Né? Então, quer dizer, é uma cultura que mudou, que foi criada e que está mudando a educação de todas as pessoas no dia a dia. Então, eu faço essa discussão da cultura como educação, sabe? Não aprofundo em excesso, é um próximo livro, essa discussão, mas é mais adendo, assim. Mas é isso. O livro, ele aborda um pouco disso. Perfeito, fica o convite, então, à leitura da obra do Alanson, Práticas e Aprendizagens em Jogo. E aproveito já para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra dele, se você se interessa pelo assunto, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa em destaque, eu queria que tu falasse um pouco sobre ela e como foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. A gente foi conversando, né? Foram vários momentos de diálogo, porque eu gosto mais dessa cor terrosa assim, do livro, porque vem um vínculo à tradição, né? Uma coisa mais ancestral, da terra, do contato com o solo, da natureza, que a gente faz parte de todo esse processo.
E é o que eu falei, a cultura como educação, a gente vai discutir todo um processo educativo hoje, eu até falei da IA, mas a gente não vai existir IA se não existe natureza, né? Tudo está aí tirado do solo. Minas aí está com a discussão Brasil das terras raras, um monte de coisa que a gente sabe que influencia tudo. Então, esse contato com a natureza, fazemos parte da natureza, e a cultura é o indivíduo criando e transformando até o espaço, o ambiente. Então, para mim, essa cor terrosa, esse que vincula a terra, né? Como diz Nego Bispo aí, o trabalho com a terra, a influência disso para o ser humano, é essencial e muita gente se esquece disso. Então, isso para mim, essa cor para mim é muito representativa. A questão da construção dos elementos, o que eu quis fazer? Como eu estou falando de capoeira Angola e capoeira regional, eu não quis trazer, e a capoeira tem uma diversidade imensa a partir daí, eu não nem elementos de um, nem elementos do outro, mas essa complexidade, né? Igual eu comentei, a capoeira Angola às vezes tem 3 berimbaus, atabaque, pandeiro, agogô, reco-reco. A capoeira regional é 1 berimbau, 2 pandeiros. E aí eu trouxe elementos que eu tenho 1 berimbau. Ah, mas é da capoeira regional. Mas a capoeira regional não tem atabaque, né? E o atabaque está aí representado, trazendo um pouco do que está presente em toda a capoeiragem. E o pandeiro, né? Na capoeira regional são 2 pandeiros, não é um só. Tem estilos de capoeira Angola que é 1 pandeiro ou 2. Então, eu quis trazer um pouco, não representar um, mas mostrando que, de fato, sem o berimbau, a capoeira não existe, sendo 1, 2, 3 ou 8, né? E tem os outros elementos. O berimbau, de fato, é o centro, e é onde eu quis trazer um indivíduo com um berimbau ali, a gente conversou, tendo um berimbau, o berimbau no centro, tendo atabaque, tendo o pandeiro, e 2 pessoas jogando aí, representando uma mulher também na roda, com um homem, que é bem, eu gosto desse riscado, dessa questão abstrata. Então foram assim, vários momentos a gente conversando, não, isso não está legal, isso não ficou legal, a gente pode modificar isso, construir isso, porque por trás também da capa teve uma construção que é representativa e simbólica para o mundo da capoeira. E quem consegue ler isso e entender isso, né? Para representar essa diversidade. Que bacana, que bacana. Fica novamente o convite à leitura da obra do mestre Costela, Práticas e Aprendizagens em Jogo, um estudo comparando a capoeira Angola, Minas Gerais, e a capoeira regional, Bahia. E relembro a você que, se você se interessou pela obra, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigindo ao final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Eu acho que eu comecei falando sobre isso, né? A gente precisa olhar essa questão da editora, a questão de um trabalho sério, de um cuidado com a publicação, principalmente hoje, querendo ou não, a gente fala de um livro, né? O que os bibliotecários fizeram a vida inteira e hoje muita gente às vezes não deu importância, que são os metadados. Quem hoje o metadado está aí sendo divulgado por causa das IAs e o mundo virtual, né? E os algoritmos, mas os bibliotecários que a vida inteira trabalharam com metadados. Então, hoje, se a gente tiver uma editora que não tem essa preocupação de trazer essa informação desses metadados de forma mais efetiva, tanto para o livro físico, quanto para o e-book, para o livro virtual e para essa divulgação, isso é muito sério. E como eu falei, uma editora, como, querendo ou não, eu tive aqui esse contato com a Diálogos Freirianos, do cuidado e atenção para a construção disso, né? E até o apoio de facilitar ali da divisão do cartão para poder pagar essa construção assim dos livros. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que principalmente isso, uma questão de gestão da editora, porque infelizmente nós temos vários editores que estão no mercado, mas é um processo muito sério esse diálogo e esse feedback e essa construção. Eu acho que, como o nome fala, né? Diálogos freirianos. A gente pensar diálogo é troca, é informação, e principalmente na linha freiriana, porque eu trabalho com Freire dentro do meu livro, eu nem comentei sobre isso, e a gente conversando, mas Paulo Freire é o marco para mim no livro, é construção, né? É ação, o tempo inteiro. Não é algo pronto, formatado, engessado. Paulo Freire nunca trabalhou com essa ideia. Metodologia é uma construção a partir de diálogos em tempo. E eu acho que isso que aconteceu e que deu certo para chegar aqui. E espero talvez ser uma parceria que está iniciando.
Fica então a mensagem do Alanson para você que ainda não publicou o teu livro, que está ali com um livro autoral parado no fundo de uma gaveta, está com a tua pesquisa ali também parada na estante de uma universidade. Publique, porque publicar abre sim muitas portas. Alanson, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro, e aproveito para desejar muito sucesso então no lançamento presencial aí da tua obra também. Obrigada. Obrigado você, Cida. Um abraço a toda a equipe da Diálogos Freirianos e seguimos em frente. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!